A paz do Senhor para todos, estudando conosco a matéria de Bibliologia 1. Hoje nós vamos estudar a lição 6, que começa na página 77 do seu manual de estudo. A tradução da Bíblia é necessária para cumprir as palavras do Senhor Jesus em Marcos 16 e 15, onde ele diz: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura." Sabemos que o mundo de hoje está dividido em nações, tribos, povos, cada um com sua língua, seu dialeto, seu idioma. Hoje, quando vemos as escrituras traduzidas, em parte ou por inteiro, a Bíblia foi traduzida já para 2.375 línguas e sabemos que isso foi possível para evangelizar o nosso mundo. Era necessário traduzir a Bíblia para evangelizar o nosso mundo. Vamos ver algumas versões semíticas da Bíblia, começando com o Pentateuco samaritano. Não é propriamente uma versão, é o texto hebraico do Pentateuco, escrito nos velhos caracteres hebraicos ou em samaritano, um dialeto que vem do hebraico antigo, mas que surgiu com a mescla do povo assírio trazido para Samaria pelos conquistadores sírios, quando o Reino do Norte foi levado ao cativeiro. Samaritano é uma mistura do hebraico antigo com o assírio. E dessa versão existem muitas cópias. É a Bíblia da seita dos samaritanos, que iniciou-se quando o rei Manassés de Jerusalém expulsou os samaritanos de lá. E isso marcou o início da contínua separação pelo qual os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Em 1616, o Pietro della Valle levou para a Europa o primeiro exemplar do Pentateuco samaritano. Os manuscritos existentes estão escritos no dialeto samaritano. Em Nablus, a cidade de Nablus, os samaritanos exibem antigos manuscritos do Pentateuco samaritano na sua sinagoga. Eles afirmam que desses manuscritos foi escrito por um bisneto de Moisés, no 13º ano após a conquista de Canaã, mas isso não tem fundamento nenhum. Temos também os Targums. Os Targums são paráfrases ou explicações em aramaico a respeito do Antigo Testamento. Essa palavra significa interpretações. Quando os judeus voltaram do exílio, o uso de hebraico havia se perdido, como nós vemos na lição anterior. Então era preciso que tivessem as escrituras em hebraico e também que alguém provesse o real significado do texto, porque todos falavam aramaico. Nesse tempo, a leitura em público das escrituras era seguida com uma explicação pelo leitor, para que o povo pudesse entender o que estava escrito em hebraico. Os Targums eram, a princípio, resumidos e simples, mas pouco a pouco foram aperfeiçoados e finalmente reduzidos às escritas. Os principais Targums são, primeiro, o Targum da Lei, a lei no Antigo Testamento, e tem o Targum dos Profetas e livros históricos. Como já nós estudamos sobre essa divisão no Antigo Testamento. Agora, é importante notar que os Targums não são o Talmud, um dos principais escritos do judaísmo. O Talmud é um conjunto de traduções judaicas e explicações orais do Antigo Testamento. Vamos ver algumas versões gregas, começando com a Septuaginta. Seu nome em latim quer dizer 70. Aristeias, escritor da corte do rei do egípcio Ptolomeu Filadelfo, que reinou de 285 a 246 a.C., Aristeias conta que esse monarca egípcio solicitou ao sumo sacerdote Eleazar doutores versados nas Sagradas Escrituras para preparar uma versão
do Antigo Testamento em grego. O rei Filadelfo muito ouvia falar das Escrituras e queria uma versão delas para enriquecer sua vasta biblioteca em Alexandria. Então esse sumo sacerdote escolheu 72 eruditos, enviou eles para Alexandria e em 72 dias eles completaram essa tradução. E assim, de 72, tiramos o nome Septuaginta. Essa Bíblia teve mais ampla difusão entre as nações, especialmente naquelas onde estavam os judeus da dispersão. Os magos que visitaram o menino Jesus, sem dúvida conheciam esta Bíblia no Oriente. Foi a Septuaginta um dos meios que Deus usou para a preparação dos povos e nações da vinda do Evangelho, que em breve seria proclamado por Jesus e seus discípulos. Por onde quer que fosse, a Septuaginta disseminava as profecias que apontavam para o Messias. E lembramos também da lição anterior que a língua grega foi outro veículo usado por Deus e que em breve serviria para levar o Evangelho ao mundo inteiro daquela época. A Septuaginta foi a primeira tradução completa do Antigo Testamento a partir do original hebraico. Foi também essa tradução que dividiu os livros por assunto, como temos hoje, a lei, a história, a poesia e a profecia. Agora, não há um só exemplar original da versão da Septuaginta, ou dos 70, somente cópias, datando a mais antiga de 325 depois de Cristo, o manuscrito Vaticano, que nós já estudamos. A Septuaginta é usada ainda hoje na igreja grega. Sua primeira aparição impressa é a Constante de Complutensiana Poliglota, publicada em Alcalá, província de Madrid, em 1514 a 1517, e já estudamos sobre isso também. Tem a versão de Aquila, que foi feita em 138 depois de Cristo, mas só tem o Antigo Testamento. Tem a versão de Teodosião, feita em 160 depois de Cristo, contendo apenas o Antigo Testamento também. Temos a versão do Símaco, feito em 218 depois de Cristo, também só tem o Antigo Testamento. E tem a Hexapla de Orígenes, feita em 228 a.C., é uma obra compendiada devido às falhas na tradução da Septuaginta. Orígenes, pai antigo da igreja primitiva e grande erudito, compôs em Cesareia a sua Hexapla com versão de 6 colunas. Jerônimo consultou essa obra no século IV, quando ele estava fazendo a sua tradução. A famosa Hexapla perdeu-se no saque dos saracenos a Cesareia no ano de 653 depois de Cristo. Se esta obra tivesse chegado até nós, teríamos hoje 3 traduções gregas para comparar com a Septuaginta. Mas dessas só se conhecem citações. Vamos ver algumas versões siríacas. A partir de agora, nós vamos entrar nas versões do Novo Testamento. Poucos anos após a fundação da igreja, havia igrejas espalhadas em regiões remotas, como Ásia Menor, Síria, Roma, Antioquia e outras cidades, devido ao zelo inflamado pelo Espírito Santo dos crentes daquela época. Eles percorriam as estradas acima e abaixo, contando a história de Jesus. A disseminação das Escrituras ocorria por meio de cópias manuscritas. Os apóstolos de Jesus ainda viviam quando as primeiras versões siríacas foram feitas. Tem a versão da Peshitta, que foi feita entre 150 e 200 depois de Cristo. Essa palavra significa simples.
Foi feita diretamente do hebraico pela igreja siríaca de Edessa, ao nordeste da Mesopotâmia, no segundo século. Abrange pela primeira vez o Novo Testamento e ainda hoje é a Bíblia do remanescente da igreja siríaca. Deu origem a outras versões, como a versão árabe, a pérsica e a armênia. Esta versão serviu às igrejas do Oriente. E temos a versão Filoxênia, feita no ano de 508 depois de Cristo, e tem só o Novo Testamento. Temos também as versões latinas, como a antiga versão latina, que abrange os dois testamentos e serviu às igrejas do Ocidente. Foi concluída no ano de 170 depois de Cristo e era bem conhecida por Tertuliano, pai da igreja primitiva, bem como o Agostinho. E dela restam cerca de 40 manuscritos. Tem a versão a Ítala, que é mais uma revisão da antiga versão latina, foi preparada na Itália na segunda metade do século II, e que tem os dois testamentos. Tem a revisão do Jerônimo, uma revisão da antiga versão latina feita por ele entre os anos 382 e 387 depois de Cristo. Nesse trabalho, Jerônimo utilizou a Hexapla de Orígenes, que já citamos. Foi nesse tempo que a Septuaginta começou a cair em desuso. E temos a Vulgata. É uma nova versão da Bíblia, elaborada por Jerônimo em 387 a 405 depois de Cristo. O Antigo Testamento foi traduzido diretamente do hebraico e o Novo Testamento revisto. Em assuntos bíblicos, Jerônimo foi um homem mais sábio de seu tempo. Era também dotado de grande piedade e valor moral. A Vulgata foi a Bíblia da Igreja do Ocidente na Idade Média. Foi também o primeiro livro impresso após a invenção do prelo, e que foi impresso em 1452 na Alemanha. Devido à popularidade e à difusão que alcançou, foi no tempo de Gregório o Grande, que foi denominada Vulgata, que significa povo, isto é, a versão do povo, versão popular, versão corrente. Por 1000 anos, a Vulgata foi a Bíblia de quase toda a Europa e também a base de inúmeras traduções para outras línguas. Foi decretada a Bíblia oficial da Igreja Romana no Concílio de Trento em abril de 1546. Tem outras versões também orientais para ver, como as versões egípcias ou cópticas, feitas até o ano de 500 depois de Cristo. Tem a versão etíope, feita no ano 330 depois de Cristo. Tem a gótica, feita no ano 350 depois de Cristo. Tem a versão armênia, feita no século V. Também a versão georgiana, feita no século V. E tem a versão eslavônica, feita no século IX. E ainda é usada pelos eslavos orientais e meridionais. Além dessas versões orientais, há outras versões árabes, mas de pouca importância. Agora vamos ver algumas versões europeias, começando no século XII. As traduções das línguas na Europa foram feitas como o italiano, 1432, a versão francesa, 1487, a tradução ao alemão, 1534, e a tradução em sueco, 1541, e a tradução dinamarquesa, de 1550, e a versão em holandês, 1560, e a versão em espanhol, no ano de 1602, a tradução finlandês em 1642 e, por fim, o português em 1681. Hoje, a Bíblia está traduzida em todas as línguas da Europa,
como também em todas as principais línguas do mundo. A base para a maioria das traduções que acabamos de mencionar foi a Vulgata. E das versões europeias, eu quero destacar apenas duas, devido à sua penetração e influência. Tem as versões inglesas. Foi a Bíblia que formou a mentalidade do povo inglês e firmou a seriedade nacional. A Bíblia uniu o povo inglês. Esse povo inglês tem alta veneração pela Bíblia. Ela é tida e considerada como o sustentáculo de seu povo. Quando certo imperador chinês perguntou à rainha Vitória: o que fez a vossa nação tornar-se tão importante em todos os sentidos? A rainha respondeu, pegando uma Bíblia na mão: este livro, Senhor. A Inglaterra foi a primeira nação a ter a Bíblia em linguagem popular. Talvez os irmãos lembram da história que eu contei uma ou duas lições atrás, que quando a Bíblia foi traduzida da Vulgata para o inglês, uma cópia foi colocada na Catedral de São Paulo, em Londres, e aquela cópia foi acorrentada ao púlpito para ninguém levar. E tinha um leitor lá que tinha leitores escolhidos para ler essa cópia da Bíblia em inglês para o povo, e o povo estava tão sedento de ouvir a palavra de Deus na sua própria língua, que quando o leitor parava para descansar ou beber água, o povo gritava: não pare, continue lendo. Essa era a fome pela palavra de Deus. Houve 13 principais versões em inglês, abrangendo a Inglaterra e os Estados Unidos, que foram feitas entre o ano 1380 e 1978, cerca de 500 anos. A primeira versão, de 1380, foi feita por John Wycliffe, um grande erudito e estudioso das Escrituras. Ele decidiu traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Ele enfrentou muita perseguição na Inglaterra e foi obrigado a seguir para a Europa continental para poder continuar seu trabalho lá. Devido à perseguição, os exemplares tiveram que entrar na Inglaterra como contrabando, e quando foram descobertos, eram queimados. Tyndale foi morto antes de concluir a tradução do Antigo Testamento. Foi estrangulado e depois queimado em outubro de 1536 pelos católicos romanos da Antuérpia. A influência do seu monumento trabalho continua até hoje, porque a famosa versão autorizada, hoje em uso, é praticamente uma revisão de Tyndale. Então, as 4 principais versões inglesas são, primeiro, a versão autorizada ou a versão do rei Tiago. Em inglês se chama de King James Version. 7 meses após o rei Tiago ascender ao trono da Inglaterra, em 1603, ele presidiu uma conferência religiosa em Hampton, já em 1604. A conferência tinha por fim considerar as queixas dos puritanos contra os anglicanos. Dessa conferência resultou a nomeação de 54 teólogos para preparar uma nova versão da Bíblia. Foi publicado em 1611. Continua até hoje sendo a Bíblia favorita dos povos de língua inglesa e há 3 séculos vem mantendo o primeiro lugar entre as demais versões em inglês. Tem também a versão revisada, o English Revised Version, feita por um grupo de sábios ingleses norte-americanos. Teve o Novo Testamento publicado em 1881 e o Antigo Testamento em 1885. Essa versão tem grandes vantagens sobre as Bíblias anteriores. É revisão da versão autorizada e no seu preparo foram utilizados manuscritos que os teólogos da versão atualizada não tiveram acesso. Temos também a versão revisada americana, o American Standard Version. Essa versão é o texto preferido
pelos membros norte-americanos do comitê que preparou a versão revisada de 1881 a 1885. Essa versão foi publicada em 1900, o Novo Testamento, e o Antigo Testamento em 1901. Tem a versão padrão revisada, chamada Revised Standard Version, em inglês. É mais uma nova versão do que uma revisão. Preparada nos Estados Unidos, os primeiros passos para essa grande obra foram dados em 1929, quando foi nomeado o Corpo de Teólogos, Tradutores e Mestres de reconhecida competência. O Novo Testamento foi publicado em 1946 e o Antigo Testamento em 1952. E há prós e contras contra essa versão, e não obteve a popularidade esperada. E tem mais 4 versões produzidas na língua inglesa, que são o New English Bible, produzido em 1970, o Good News Bible, em 1976, e a Jerusalém Bible, em 1966, e o New International Version, nova versão internacional, de 1978. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. E também queremos destacar a versão alemã. Lutero preparou essa versão traduzindo dos originais e concluiu em 1534. Esta Bíblia é de inestimável valor para o movimento da Reforma Protestante. Foi tão bem confeccionada que serviu de base para o alemão literário. Na Alemanha, a Bíblia é considerada como o começo da literatura alemã. Vamos ver algumas versões em português. Como aconteceu em relação a outros idiomas, a Bíblia não foi inicialmente traduzida por inteiro em português. Podem ver na página 84 do manual o processo de traduzir a Bíblia em porções até termos por inteiro hoje. Temos a versão de Almeida. João Ferreira de Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa em Batávia, que hoje é a cidade de Jakarta, capital da Indonésia. Ele traduziu primeiro o Novo Testamento, terminando no ano de 1670. Ele traduziu o Novo Testamento até Ezequiel 48, quando então faleceu em 1691. Missionários amigos seus completaram a tradução e o Antigo Testamento foi publicado em 1753. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira começou a publicar o texto de Almeida em 1809, publicando a Bíblia completa pela primeira vez em 1819. O texto de Almeida não era muito bom por ele ter deixado Portugal muito cedo e não ter cultura profunda. Em 1951, a imprensa bíblica brasileira publicou a edição revista e corrigida, conhecida mais como ARC. Uma comissão de especialistas brasileiros, trabalhando sob a coordenação da Sociedade Bíblica do Brasil, de 1945 a 1955, produziu a edição revista e atualizada de Almeida, chamada ARA. É uma tradução magnífica, com melhor linguagem e maior clareza. O Novo Testamento foi publicado em 1951 e o Antigo Testamento em 1958. Há uma comissão permanente de revisão acompanhando os avanços da crítica textual dessa versão. A segunda edição da ARA, com a necessária atualização da linguagem e outros retoques pertinentes ao original, foi lançada em 1995. Tem também a versão de Figueiredo,
o padre Antônio Pereira de Figueiredo, português, fez essa versão. Ele publicou o Novo Testamento em 1781 e o Antigo Testamento em 1790. Tem a tradução brasileira. Começou em 1904 por uma comissão de notáveis do evangelismo brasileiro, nomeada pela Sociedade Bíblica Americana e SBBE. O Novo Testamento foi publicado em 1910 e o Antigo Testamento em 1917. A versão de Roden, que é só do Novo Testamento, ele foi um padre brasileiro de Santa Catarina e começou o trabalho como estudante na Alemanha, em 1924 até 1927, e concluiu o trabalho no Brasil. Esse foi publicado em 1935. Ele acabou deixando a Igreja Romana Católica. E tem a versão de Matos Soares, de 1946. Também padre brasileiro, traduziu a partir da Vulgata. Ele concluiu essa tradução em 1932 e publicou em 1946, e é a Bíblia popular dos católicos romanos brasileiros. É uma versão que carece de fidelidade. E tem algumas outras particularidades sobre a Bíblia em português que queremos passar. Primeiro, a Bíblia foi impressa a primeira vez no Brasil em 1944, pela Imprensa Bíblica Brasileira. E a Bíblia em português é uma das mais populares no mundo. É uma das principais línguas do mundo, com mais de 300 milhões de pessoas que falam português. Outras Bíblias mais populares do mundo são a Vulgata, a versão de Lutero e a versão autorizada dos ingleses. E há no Brasil hoje 3 entidades evangélicas publicadoras e distribuidoras de Bíblias. A primeira é a Imprensa Bíblica Brasileira, fundada em 1940. A segunda é a Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 1948, resultado de uma fusão das agências da SBA, que é a Sociedade Bíblica Americana, e SBBE, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Essa fusão ocorreu aqui no Brasil. A terceira é a Sociedade Bíblica Trinitariana. A primeira agência distribuidora de Bíblias no Brasil foi a SBBE, em 1856. A segunda foi a SBA, em 1876. Ambas na cidade do Rio de Janeiro. Antes disso, vinham Bíblias para o Brasil através de comandantes de navios, que entregavam as Bíblias às casas comerciais para revenda. A mais antiga sociedade bíblica do mundo é a SBBE, fundada em 1804. E a segunda é a SBA, fundada em 1816. No início da aula, os irmãos viram a biblioteca de Bíblias da minha esposa, a coleção de Bíblias que ela tem em casa, que acumulou no decorrer dos anos, ou por comprar elas ou receber de presente. E tem versões em inglês, em português, e tem o NVA, tem ARA, tem ARC, tem a Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui eu tenho a minha coleção de Bíblias lá em casa. Eu tenho também uma coleção de cerca de 10 a 15 Bíblias no meu escritório, aqui na Itália, mas lá em casa, aqui tem a minha coleção. Pode ver a Bíblia de Estudo do Matthew Henry, tem a Bíblia do Pregador Pentecostal, tem a Bíblia popular, tem a Bíblia do culto, tem em inglês a versão da Bíblia de Estudo Pentecostal, tem também a versão do Dake, da Bíblia Dake, em inglês, também em português, tem a nova versão internacional, tem a Bíblia de Estudo em inglês e também em português, tem a Bíblia Maná, que contém leitura bíblica para cada dia do ano, tem a Bíblia de Revelação Profética, tem a Bíblia do Pregador. Todas essas Bíblias que eu tenho utilizado no decorrer
dos anos, que são ferramentas importantes para eu exercer o ministério. A minha preferência de Bíblias em inglês são a Nova Versão Internacional, o SV, English Standard Version, o NKJV, New King James Version, que é uma tradução mais moderna do King James Version, a versão do Rei Tiago, e também a Bíblia de Estudo Pentecostal, em inglês chamado primeiramente Full Life Study Bible, mas depois, agora é chamado de Fire Bible. Essa Bíblia eu considero a ferramenta mais importante na minha biblioteca, publicada pela CPAD. É uma Bíblia de cunho pentecostal, foi a primeira Bíblia de cunho pentecostal. As anotações da Bíblia foram feitas pelo saudoso missionário Donald Stamps, que escreveu as últimas anotações logo antes de morrer, de câncer, anos atrás. E é uma ferramenta poderosa para o pregador pentecostal e para o crente crente pentecostal. Eu quero recomendar e indicar a Bíblia de Estudo Pentecostal para todos os crentes. E a minha preferência de Bíblias em português é a ARC, a Nova Versão Internacional, a Nova Almeida Atualizada, também a Bíblia de Estudo Pentecostal. De fato, eu tenho 3 dessas Bíblias de Estudo Pentecostal em tamanhos diferentes para usar no púlpito ou no estudo pessoal. Vamos para algumas peculiaridades sobre o texto bíblico e sua tradução. Esse texto quinto tem por objetivo facilitar a identificação e a compreensão dos textos das Escrituras. Primeira peculiaridade: palavras ou expressões destacadas em itálico em certas edições da Bíblia. Não constam do original, mas foram introduzidas na tradução para completar o sentido do texto. Em português, a única versão protestante com itálicos é a ARC, Almeida Revisada e Corrigida. Também o uso da margem. Muitas Bíblias têm em suas margens a tradução literal do hebraico ou do grego. Essas notas marginais são muito úteis para a compreensão do texto. Tem as datas impressas no texto. Muitas Bíblias antigas apresentam essas datas impressas no texto. Tem o sumário dos capítulos, preparados pelos editores. Nada tem a ver com a inspiração e o texto original, mas nós vemos em alguns dos salmos um sumário dos capítulos. Temos também a divisão do texto bíblico em capítulos e versículos. Nada disso procede do original. Lá, séculos atrás, quando a Bíblia foi escrita e os escritores bíblicos estavam fazendo o seu trabalho, não tinha divisão em capítulos e versículos, como já estudamos. A primeira Bíblia que apresentou essa divisão foi a Vulgata, em 1555. Em muitos casos, a divisão quebra o sentido, biparte o texto e altera toda a linha do pensamento. Um exemplo de falhas quanto aos capítulos, vemos Isaías 53, que deveria começar em capítulo 22 e versículo 13. Com a divisão em versículos acontece a mesma coisa. Como exemplo, Efésios 1, 5, deveria começar com as 2 últimas palavras de Efésios 1 e 4. Também tem a divisão do texto em parágrafos. Isso é muito útil para a compreensão do texto. Por exemplo, o Salmo 2 contém 5 parágrafos em apenas 12 versículos, tendo cada um deles uma aplicação diferente. A única versão em português que indica os parágrafos é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. E encerramos falando das traduções da Bíblia até o ano de 2005. A Bíblia toda, em parte, achava-se traduzida em 2.377 das mais de 6.500 línguas existentes no mundo. Até 2005, a Bíblia toda tinha sido traduzida em 422 línguas. Só o Novo Testamento em 1079
línguas, mas ainda restam mais de 4.000 línguas para as quais precisa ainda ser traduzida a Bíblia. Eu até tenho no meu iPhone a Bíblia, um aplicativo da Bíblia em 50 línguas principais do mundo. Mas, meus irmãos, ainda há mais de 4.000 línguas que precisam da tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia é um trabalho importantíssimo. O que adianta evangelizar os povos se a palavra de Deus não existe na língua delas para ajudar com sua nova vida em Cristo? O que adianta evangelizar e depois tentar discipular esses novos convertidos sem a Bíblia? Oremos para essa obra de tradução da Bíblia ser completa em todas essas línguas. Que Deus abençoe os irmãos. Na semana que vem vamos estudar a lição 7.